e cadastre o seu currículo. Em Vitória da Conquista, no distrito do São Sebastião, tem o açougue que vende carne de procedência mais barata da região. Açougue JP, ao lado do Bar da Loura. Carnes de procedência com o melhor preço da região. O Juarez garante. Carnes traseiras como picanha, R$ 35,00 o quilo. Dianteiras a partir de R$20,00. Costela bovina, só R$15,00. Osso de pescoço, R$10,00 o quilo. Preços imbatíveis. Vale a pena encomendar, vale a pena buscar no São Sebastião, no açougue JP. Anote o WhatsApp, 77988527010. 988527010. 988527010. Açougue JP, do amigo Juarez, no São Sebastião, em Conquista. O sudoeste da Bahia tem uma loja completa. Conquista Motors Premium. Conquista Motors Premium. Compra, venda, troca, financia, consigna, avalia e realiza serviço de vistoria cautelar. Conquista Motors Premium. Especialista no que faz. Serviço de despachante, resolvendo tudo para você relacionado ao Detran. Venha conferir o estoque super diversificado. Trabalhamos com carros, motos, quadriciclos, motos aquáticas e muito mais. Conquista Motors Premium, na Avenida Brumado 237, em frente ao Glauber Rocha. Conquista Motors Premium. Informações pelo WhatsApp 7798809-9595. 98809-9595. Conquista Motors Premium. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos: residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788. 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo, 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. A Empresta ajuda você a desbloquear seu benefício com rapidez e segurança, e ainda oferecemos as melhores opções de crédito para você sair do aperto com tranquilidade. Atendimento especializado, soluções rápidas e crédito acessível. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Fale com a gente no WhatsApp e resolva a sua situação agora mesmo. 77988884131. Atenção! Esse recado é para você que quer curtir a natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros, pescar, se divertir e descansar com a família.
Loteamento Santo Expedito, no distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista. Acesso pela Estrada da Barra ou pela Lagoa das Flores. São mini chácaras de 800 metros quadrados, com água da Embasa e energia elétrica na porta do loteamento. Loteamento Santo Expedito. O único da região com represa particular, rua de acesso à barragem do Rio Quigo. Loteamento Santo Expedito, a sua oportunidade de ter um cantinho aconchegante no campo. Entre em contato através do WhatsApp 77988440318 988440318. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, @Léo Pereira Jornalista. Instagram, @Léo Pereira Jornalista. E na página do Instagram do Loteamento Santo Expedito, @Loteamento Santo Expedito. O valor à vista pode ser parcelado em até 24 vezes. Não perca esta oportunidade. Da cidade para o campo, é Loteamento Santo Expedito. Vem aí, dia 26 de julho, no Forró dos Rodoviários, a festa mais esperada e que já virou tradição. Atrações, o forrozeiro Roberto Dantilli, os Clones do Brasil. Encerramento com Bruno Magalhães. Animação e locução é minha, Rick Bahia. Rodoviários, contribui com 1 quilo de alimento. Ingressos à venda na sede do Sintra BC. Fone 3423-4959. O distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista, tem a loja agropecuária mais completa da zona rural do sudoeste da Bahia. Rancho Verde. Rancho Verde. Produtos veterinários, rações para pequenos e grandes animais, implementos agrícolas, vestuários, serviço de cercamento com eucaliptos, porteiras e muito mais. Rancho Verde, a agropecuária mais completa da zona rural de Vitória da Conquista. Direção do Alex, na Praça do São Sebastião. Acesso pela Estrada da Barra ou Lagoa das Flores. Fone Zap 77988526492 988526492. Rancho Verde, o mais completo da zona rural de Conquista. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar, e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Em Vitória da Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro,
perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, vulvoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar, um centro médico completo e especializado. Central de marcação, unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho, 245. Telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos, 395, primeiro andar. Acesse sonar com 2 N's, @sonar.com.br. Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais música, esporte, mais lazer. A Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano. Ajudando a cuidar de você. Atenção, este programa é uma produção independente e todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Rádio Chofer, edição desta terça-feira, hoje dia 22 de julho, ano 2025, ao vivo aqui pela Melodia FM, o encontro com jornalismo de seriedade, credibilidade e imparcialidade, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde. Inverno brasileiro, os termômetros já marcam neste momento 22 graus, podendo chegar até 24, não há probabilidade de chuva para hoje. Amanhã, quarta-feira, um dia de sol, quase sem nuvens amanhã, e a temperatura mais elevada, podendo chegar a 26 graus. O inverno chegando na reta final, tem o mês de agosto ainda, mas a gente já percebe o calor se aproximando, tanto que para a semana que vem são previstas temperaturas acima de 27 graus. Pois bem, programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM, também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo no canal no Facebook e no Instagram. Trabalhos técnicos, Jonathan Silva. Apresentação minha e Luciana Novaes. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Jonas, hoje é terça-feira e Léo Pereira ainda tá com a Rádio Chofer na cabeça, viu, Léo Pereira? Gente, falei, o programa Portal Notícia, a Rádio Chofer acabou aqui. A Rádio Chofer acabou. Jonatas... Portal Notícias Bahia. Agorinha, acabou aí a Rádio Chofer. E já que Léo Pereira está aí falando da Rádio Chofer, então eu já vou aproveitar aqui a oportunidade também e vou falar aqui da contagem regressiva aí do nono forró dos rodoviários. Né? No forró dos rodoviários, os ingressos já estão sendo distribuídos aí aos associados. A expectativa está no ar para a nona edição aí da tradicional Forró dos Rodoviários. É a festa organizada aí pelo Sintravc. Acontecerá no Camarote Miraflores a partir das 21 horas em formato ao inclusivo, prometendo muita animação, comida chique e muita música boa. A distribuição dos ingressos já começou. Os rodoviários associados devem se dirigir à sede do Sintravc, localizada na rua Laudicea Guzmão, número 586, no centro da cidade. A entrega acontece a partir das 8 horas e será feita mediante uma doação, que é 1 quilo de alimento não perecível por ingresso. Então, você que é rodoviário, vai lá na sede do Sintravc, leva 1 quilo de alimento e pega seu ingresso para curtir aí o maior forró aí dos rodoviários.
E você que não é rodoviário, não fique de fora dessa festa. O valor é R$ 120. Você também pode pegar lá na sede do Sintra VC. E já tem gente participando conosco aqui. Léo, boa tarde. Programa Portal Notícias Bahia já mandou mensagem. Jonathan colocou na tela. Top, amigo. Portal Notícias Bahia tá aqui. Ramon de Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Ramon, pelo carinho. As pessoas, os ouvintes podem participar pelo chat no Instagram, mandando a mensagem, e pelo WhatsApp. Qual é? 77999293017. 77999293017. Você falou assim, falamos aqui do Rádio Chofer e por isso já vou falar, e falou da festa. Eu achei que você já ia falar de uma notícia que não está agradando muito não, Luciana. Aumento da passagem. Exatamente, Léo Pereira. E aí, como é que vai ficar essa questão? Pois é, a tarifa de ônibus será reajuste aí para quem pagar em dinheiro. O valor para o cartão BEM permanece o mesmo, porque desde de 2018, outubro de 2018, a tarifa de ônibus aqui em Vitória da Conquista é R$ 13,80, nunca teve reajuste. Aconteceu agora que a partir do dia 1º de agosto, a tarifa do transporte coletivo em Vitória da Conquista passará por um reajuste em seu valor. De acordo com o decreto 23.803, publicado no Diário Oficial do município, nesta terça-feira, a passagem custará R$ 4,20 para os passageiros que optarem por pagar em dinheiro e se manterá em R$ 3,80 para quem utilizar o bilhete eletrônico municipal, Léo Pereira. É uma diferença de 40 centavos, não é pouco não, Luciana. 3,80 para 4,20 para quem paga ali na hora, porque quem usa o transporte coletivo esporadicamente, não faz o cartão, né? Eletrônico municipal, o BEM, bilhete eletrônico municipal. Aí paga ali na hora pro o funcionário ali dentro do ônibus. É uma diferencinha grande aí, viu? Exato. E Vitória da Conquista, pelo fato de ser a terceira maior cidade da Bahia, como tem essa tarifa de R$ 3,80 desde outubro, tem outras cidades também que aumentaram as tarifas, que sendo menores que a Bahia, né? O exemplo de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade, custa R$ 5,15 no cartão, via feira ou cartão social, R$ 5,50 em dinheiro. Em Ilhéus, onde a tarifa de transporte coletivo atualmente está em R$ 4,80, e Juazeiro cobra R$ 4,60. Então, teve essa comparação aí, né? Conquista vai para 4,20. Exatamente. Mas continua os valores para quem de 3,80 para quem tem um cartão, né? Já ajuda aí no orçamento de quem tem um cartão BEM. Então, continua o valor de 3,80. Mas, como o Léo acabou de dizer aí, para quem não tem um cartão, o valor passa a ser 4,20 aí a partir do dia 1º de agosto. A prefeitura justifica que essa medida do aumento permitirá que sejam feitos investimentos em melhoria no sistema de transporte, como ampliação e revitalização da frota, a própria digitalização do sistema. Eu vou passar ali, Luciana, mas há muito tempo que eu não vejo aqueles painéis do terminal Erzen Guzmão funcionando, que ali eles tinham o número das linhas, quanto tempo faltava para o ônibus chegar ali em cada plataforma, aquelas televisões grandes que tem ali. Muito tempo que eu não vejo se aquilo ali funciona. Na época que inaugurou era lindo e tal. Porque nos ônibus nem precisa fazer essa manutenção, assim, na minha opinião, né? Os rodoviários vão falar aí. Porque, na realidade, a prefeita entregou vários ônibus novos com tecnologia, de ponta. Então, mas outras coisas podem, por conta do reajuste, né? Pode ser feito aí com as empresas aí do transporte. São 13 horas e 28 minutos. No noticiário nacional, a gente pincela sempre aqui porque é de interesse de todo mundo. Jonathan recebeu um meme ali muito engraçado de Dom Pedro, né, mas com uma outra nomenclatura, fazendo uma brincadeira, né, do Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? E não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Porque Lula ficou preso, então foi o Dom preso I. E a outra é Dom preso II, Bolsonaro. Ele está em prisão domiciliar. Então é um meme que não deixa de ser verdade, Luciana. Ô, Léo, assim, entre aspas, né? Porque na realidade não foi decretada ainda a prisão domiciliar para ele, né?
só deixou ele com a tornozeleira mesmo, só para poder seguir mesmo os passos dele, saber o que ele está fazendo, só para monitorar ele, para evitar que ele saia do país, né? Conforme muita gente estava divulgando. Mas oficialmente mesmo não foi decretado uma prisão a domiciliar, porque ainda está o processo dele em julgamento. Então, Mas tem uns horários para ele chegar, ele não pode sair, ele tem que... Acho que é de 6 às 7 até às 17 horas, 19 horas. E final de semana assim. Tem um horário diferenciado também. Final de semana ele tem que ficar em casa, descansando lá. Final de semana. E ontem teve uma polêmica com ele ontem, né? Descansando mais ainda? Porque o STF pediu, né, decretou que ele não desse entrevista à imprensa, e ele falou lá sobre a tornozeleira, e o STF deu 24 horas para que os advogados justificassem porque ele quebrou, desobedeceu, senão ele ia preso. Vence hoje, 9h13 da noite. Pois senão ele ia ser preso de imediato, uma prisão imediata. Porque é uma medida cautelar. E aí o ex-presidente, ele fez um discurso na saída de uma reunião com parlamentares ontem, né, na Câmara dos Deputados. A fala foi filmada e reproduzida em diversas redes sociais. E não podia ser Não pode ser reproduzida em redes sociais, né, Lu? E hoje Lu? O presidente da casa já se pronunciou, né? Proibiu que o partido, questão de recesso, proibiu que tivesse essas reuniões lá no Congresso. Porque a rede social, ela acaba potencializando aquilo que às vezes foi veiculado na mídia tradicional. Agora eu quero ver que esse advogado vai justificar, Léo, porque se teve essa ordem, ele sabia dessa ordem, então para que ficar afrontando Alexandre de Moraes? Porque isso, ele está afrontando uma ordem que... Se está certa, se ou não, se há politicagem ou não, se há perseguição ou não, tá valendo a ordem judicial. Exatamente. Você pode gostar ou não do Xandão. Ô, Léo, eu quero até fazer uma observação aqui, rapidinho, antes de você entrar em outro assunto aí, sobre o cartão BEM. Está aqui informando que qualquer pessoa pode fazer o cartão BEM, viu? A qualquer momento, estudantes de diferentes graus de educação, ensino médio superior, possuem direito ao pagamento da metade do valor da passagem do cartão BEM em escola. E existe ainda casos que o cidadão tem direito à gratuidade. O bem gratuidade atende idosos com mais de 65 anos de idade, polícias militares e civis, tiradores do tiro de guerra do Exército Brasileiro, sediados no município, guardas municipais, desde que fardados e em serviços, conselheiros tutelares e penais, carteiros com os serviços e crianças menores de 6 anos de idade. Finalizando também aqui a questão do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes foi taxativo no que se refere à fonte. Segundo o ministro, não apenas publicações feitas diretamente por Bolsonaro estão passíveis de sanções. O ministro pontuou que Bolsonaro pode ser responsabilizado por atos em redes sociais de terceiros e em quaisquer plataformas. Alertou também que o investigado não pode se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. O povo tá na sombra do Bolsonaro. Se ele escorregar, ele cai dentro do camburão. Tá desse jeito. E em se falando ainda aqui no nosso noticiário nacional, eu vou trazer daqui a pouco. Aliás, tem notícia boa, eu adoro divulgar aqui vagas de empregos, viu, Lu? Daqui a pouco. Fica à vontade. Então, vamos... Inclusive, Léo, o ministro Luiz Fux diverge do ministro Alexandre... diverge o ministro de Alexandre de Moraes e vota contra a tornozeleira eletrônica para Bolsonaro no STF. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, abriu divergência no julgamento da primeira turma sobre a imposição da medida cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão original é do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga atos possíveis, atentado e soberania nacional. O último a votar foi o ministro Fux, que se posicionou de forma contrária à maioria dos integrantes da turma. O ministro Flávio Dino, Cristiano Zanini e Carmen Lúcia acompanharam o ministro Alexandre de Moraes, formando a maioria de 4-1 pela manutenção das medidas impostas. O julgamento ocorreu em plenário virtual. Apesar da divergência, o voto de Fux não altera o resultado final do julgamento.
o ex-presidente permanece obrigado a cumprir as determinações judiciais, que inclui a tornozeleira eletrônica e a proibição de manter contato com outros investigados. Ontem a gente comentou aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, que a licença dele está quase vencendo. Exato. 120 dias. O que eu disse para você? Que por mais que ele esteja emburrado com o que estão fazendo com o pai dele, eu vou embora do Brasil, vou morar nos Estados Unidos, que ele está nos Estados Unidos, né? Vou deixar de ser deputado, não quero representar ninguém, o país tá passando por isso, aquilo, outro, e enfim. Aí eu disse ontem, eu falei assim, Luciana, no estado que está a situação do pai dele aqui, eu acho que é mais viável ele retornar para o Brasil e reassumir a sua função de deputado do que ficar lá tentando fazer contato com o galegão doidão. Porque Donald Trump fez essas ameaças, tem gente que diz que o tarifaço, que não é por isso, o tarifaço está acontecendo para todos os países do mundo, mas dizem que é uma forma de perseguir o governo federal brasileiro, Lula, para que dê a anistia para o Bolsonaro, para que, enfim, reverta a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, existe essa dúvida. O Eduardo Bolsonaro, ele é mais valioso lá nos Estados Unidos, tentando estabelecer uma ponte com a diplomacia norte-americana em favor do pai dele, ou ele estando no Brasil? Não sabemos o que passa na cabeça dele, do Eduardo. Porém, de ontem para hoje, aliados do Eduardo Bolsonaro, o que eu disse? Que ele voltaria porque o cargo blinda ele. Então, aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam conseguir para ele um cargo de secretário estadual para que ele possa manter o mandato de deputado federal mesmo após o fim da licença de 120 dias, obtida por ele ao se mudar para os Estados Unidos. O regimento interno da Câmara permite que parlamentares se licenciem para assumir cargos no Executivo, como um de secretário estadual. Nesses casos, o deputado não perde o mandato, apenas se afasta temporariamente de suas funções legislativas, é substituído por um suplente do partido ou coligação. O pedido de licença deve ser formalizado, autorizado pelo presidente da Câmara, atualmente é Hugo Mota, e lido em plenário. Se o afastamento for superior a 120 dias, o suplente é convocado para assumir a vaga. O deputado licenciado não perde o foro privilegiado. Então, mesmo ele de licença, ele ainda tem algumas regalias. A proposta chegou até o Supremo Tribunal Federal e deixou quem a ouviu atônito. Segundo fontes da corte, a consulta foi feita para uma vaga no governo do Rio de Janeiro. A medida foi considerada um absurdo, nas palavras de um dos ministros. Foi considerado um absurdo visar dar proteção a alguém que tem um acerto de contas próximo com a justiça, inclusive com possibilidade de ser preso. Eduardo é alvo de inquérito por suspeita de coação no curso do processo, por supostamente articular sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, em razão do julgamento do pai, que eu acabei de falar aqui, por tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo com a derrota para Lula, que foi logo após as eleições, né, em 2022. E uma série de outras coisas. Então, assim, o que eles estão vendo? Do Eduardo voltar a assumir um cargo de secretaria de governo no estado do Rio de Janeiro, ele mantém o mandato dele, os privilégios como deputado, como o foro privilegiado, e aí defende o pai daqui do Brasil. Então, tudo tem interesse, Luciano. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes determinou ontem, né, o bloqueio das contas bancárias e dos bens do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas Eduardo Bolsonaro já deu entrevista dizendo que ele não volta ao Brasil, que se ele voltar ele vai ser preso. Vão tentar fazer de tudo para prender ele. E lá nos Estados Unidos, mesmo com as contas bancárias dele bloqueadas, os bens, tudo, o governo americano não vai deixar ele na mão, não. Alguma coisa o governo deve fazer por ele. Então, eu acredito que ele não volta aqui, porque por lá ele está fazendo todas as articulações, né? E ele aqui, ele não vai poder fazer nenhuma articulações, porque aqui Bolsonaro já tem uma bancada de senadores, ele é maioria dentro do parlamentar. Então, aqui o pessoal faz as articulações, como está fazendo no Senado ontem. Teve a reunião, o PL se reuniu com toda a bancada, e por aqui pelo Brasil eles podem muito bem fazer essa defesa. Porém,
Bolsonaro precisa de suportes fora, né? Que é o filho dele que está fazendo essa questão. Essa intermediação. Exato. O jornalismo é assim. Percebam, eu trouxe aqui os dois cenários, né? Como que é o trabalho de Eduardo Bolsonaro nos bastidores, estando nos Estados Unidos, como seria ele vindo para o Brasil tentando defender o pai dele. Luciana, enquanto jornalista, tem a opinião dela, e agora eu ouvindo Luciana dizendo, eu também acho que é o mais correto ele continuar lá, porque se ele vier para cá, o pai dele já tem os aliados aqui, se ele vier para cá, ele corre o risco de qualquer escorregão na casca de banana ele ser preso. E outra, com a medida parlamentar, está impedido também de fazer transações financeiras, inclusive receber doações de dinheiro via Pix. Então, ninguém mais pode fazer essas doações que estava fazendo, né? Os bolsonaristas faziam essas doações. Então, realizada aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu pai para bancar a estadia dele nos Estados Unidos. Segundo o próprio Bolsonaro, cerca de 2 milhões já foram enviados para Eduardo, porque é o que estava mantendo tudo. E, se eu não me engano, ontem o ministro Alexandre de Moraes já pediu que as investigações dos dólares, que foi... Os 14 mil. Isso. Ele já pediu investigações. Então, de acordo aí com o regime interno da Câmara dos Deputados, o deputado pode ser cassado por faltas a não retornar ao Brasil. Então, eu acredito que ele vai ser cassado mais por conta disso. Por falar em quem tem razão, quem não tem razão, quem é herói, quem não é. Ontem, Luciana Novaes, eu terminei de assistir o filme ganhador do Oscar, Oppenheimer. Jonathan também é aficionado em cinema, não sei se já chegou a assistir. Oppenheimer é um filme de quase 3 horas. Conta a história de J. Robert Oppenheimer. Os ouvintes vão entender por que eu estou trazendo isso. Foi um físico teórico americano. Ele viveu na época de Albert Einstein. Ele nasceu em 1904, morreu em 1967 e Oppenheimer foi o escolhido para dirigir um laboratório em Los Alamos, Novo México, o Projeto Manhattan, que todo mundo lembra, né? Como parte dos esforços dos Estados Unidos para desenvolver armas nucleares. Então ele pegou toda a teoria da relatividade do contemporâneo dele, Albert Einstein. Einstein até aparece no filme, em algumas conversas com ele, mas Einstein sabia que a fusão ou a fissão dos núcleos poderia servir para paz, no sentido de geração de energia, como poderia servir para guerra. Então o Einstein ele não manteve aí os desdobramentos dos estudos dele. Ele desenvolveu a teoria da relatividade, o maior cientista da história do planeta Terra. Até então, nós temos, claro, várias outras fórmulas, teorias, mas o Einstein ele conseguiu resumir tudo na teoria da relatividade e depois deu o pontapé para a mecânica quântica, né, que é a ciência, o estudo das micropartículas e tal. E o Oppenheimer, então, liderou um grupo de cientistas e desenvolveu. Tem uma diferença de fusão para fissão. Fusão, o nome diz, né, juntar. E a fissão significa dividir. E aí, na teoria dele, até para que o nosso ouvinte fique contextualizado aqui, a fissão nuclear envolve a divisão de um núcleo do átomo em núcleos menores. Enquanto a fusão nuclear é o processo inverso. Os núcleos se unem para formar um núcleo pesado. Ambas as reações liberam grandes quantidades de energia. A fusão que ocorre no Sol e em outras estrelas libera muito mais energia do que a fissão. Então, a bomba atômica foi um processo de fissão. Um átomo, urânio, por exemplo, bombardeado com nêutrons, ele se divide em 2 ou mais núcleos, gera uma reação em cadeia. E aí essa fissão nuclear pode libera energia que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. A fusão não chegou nesse ponto, tanto que depois da criação da bomba atômica via fissão, ou seja, divisão, depois disso
havia o interesse da criação da bomba de hidrogênio, que seria esse processo de fusão, seria uma bomba de escala universal, usando isótopos como deutério, trítio, isótopos do hidrogênio, enfim. E o Oppenheimer, Luciana, ele criou a bomba, ele diz que desenvolveu por um ato de heroísmo para os Estados Unidos, para que a guerra fosse finalizada, mas no momento em que as bombas foram utilizadas em Nagasaki, em Hiroshima e Nagasaki, a Alemanha já tinha se rendido, então assim, muita gente tinha a vontade, triste vontade de ver essas bombas atômicas explodindo na Alemanha, mas não, foram detonadas através de avião no Japão. E aí forçou o Japão a também se render. E aí, Luciana, Oppenheimer, ele passou por conta de crises de vaidades entre almirantes, generais, porque ele virou o pai do milênio, o pai da humanidade, nesse sentido, o pai da bomba atômica. Que hoje a gente tem as usinas, hoje não, já há muitas décadas, usina de geração de energia, através desse processo, da fissão, né, de núcleos. Mas não é da mesma formulazinha da bomba. Enfim, ele passou por um julgamento, não foi um tribunal judicial, mas ele passou por uma comissão, um comitê, e o camarada que contribuiu para o final da Segunda Guerra Mundial, e depois disso ele foi chamado pelo presidente que sucedeu Roosevelt. Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que fez ali o acordo, ele, Stalin, né, presidente russo, e o Churchill do Reino Unido, os três ali formaram o grupo dos aliados na guerra, né? E aí o Roosevelt morreu e quem assumiu foi o Truman. Truman chamou o criador da bomba atômica para poder convidar que ele desse continuidade no projeto para a bomba de hidrogênio. E aí ele não aceitou, por ele não ter aceitado levar o cara pra forca, velho, no sentido figurado, claro. Oppenheimer foi banalizado, foi julgado por um comitê todo combinado e saiu de lá sem as credenciais que ele tinha, né? Credenciais de segurança, que nos Estados Unidos essas credenciais de segurança significa que esse grupo que tem as credenciais tem acesso às informações sigilosas. Ele perdeu essa credencial. Enfim, o camarada criou uma coisa para acabar com a guerra, não aceitou o convite do presidente Truman para continuar o projeto Los Alamos, para criar a bomba de hidrogênio, que é uma bomba que uma só destruiria metade do planeta. Porque ele viu que o que ele fez matou muita gente, milhares de pessoas. E aí ele desiste. Então, assim, Jonathan, a crise de vaidade do ser humano é tamanha que você pode criar a cura de uma doença e ao mesmo tempo você ser bombardeado, você ser esculhambado, você ser banalizado porque alguém com inveja colocou você publicamente num julgamento. Então, assim, foi triste o que ele fez. Não precisa da bomba de hidrogênio. Estados Unidos e Rússia têm bombas que conseguem acabar com o planeta 10, 20 vezes. As bombas, se um jogar no outro, outro jogar de cá, acaba o planeta. Eles têm uma quantidade assim que pode acabar e começar o planeta 10 vezes, que tem bomba para continuar destruindo. Enfim, mas eu trouxe esse paralelo aqui em relação, e agora com toda a imparcialidade possível e que se espera, em relação a Lula e Bolsonaro. Se Bolsonaro foi um herói para muita gente, está sendo envergonhado. Eu não votei em Bolsonaro, eu não votei em Lula. Aliás, eu nem voto. Meu título nem é daqui. Meu título é de São Paulo, então há 8 anos que eu não voto, que é o tempo que eu moro aqui. Então, Luciana, ele foi herói para um grupo e foi também bandido para outro grupo, mas ele está passando por uma situação vergonhosa. Estão querendo incriminar porque 14 mil dólares dentro da casa dele, com tornozeleira eletrônica. Eu acho ele muito radical, falava muita asneira. Não concordo com a gestão dele em relação
aos problemas da pandemia, o negacionismo dele. Não vem dizer que a vacina não deu certo, não, gente. Se não fosse a vacina, eu não estava aqui, nem Luciana, nem Jonathan, nada. Se ele não tomou, o problema é dele. Tem gente que não tomou e está vivo. Tem gente que tomou e morreu, mas a vacina funcionou. Muitos, milhões de pessoas morreram. Então, assim, não concordo com isso em relação a ele. Lula tirou muita gente da zona da pobreza absoluta. Quem está pagando isso? Aí tem gente que diz, mas a classe média está pagando imposto caro para a classe média, para todo mundo, pagando para a pessoa ganhar Bolsa Família e não trabalhar. Também concordo. Então, assim, nós estamos num nível de evolução, infelizmente, que nem Jesus, o Filho de Deus, foi unânime. Então, quiçá Lula, Bolsonaro, Oppenheimer e qualquer outro que desenvolva a cura de uma doença, como a gente falou aqui, do câncer. Tem tratamento, tem paliativo, mas tem câncer que é curado no início, câncer de mama ou de próstata. Tem câncer como do intestino que é muito violento. Jonathan tem uma teoria de que existe a cura do câncer. É a teoria dele, respeito. Mas não tem ninguém que trouxe assim a cura, falou, você toma esse antídoto aqui e todo mundo vai estar curado. Não existe. E se tiver alguém que faça isso, Luciana, não quer dizer que vai ser o mocinho da história. Alguém vai chamar de bandido. Exatamente. Muito bem colocado aí, o seu posicionamento, parabéns. E eu quero já trazer aqui uma fala aqui do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, né? Eu falei aqui recente que ele já tinha feito a previsão lá das reuniões por conta do recesso e agora ele se posicionou. O presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, explicou suas razões para cancelar a realização de comissões na casa até o dia 1º de agosto. Para ele, trata-se de uma medida para garantir pluralidade de representação durante as reuniões, já que neste momento apenas parlamentares de direita decidiram cancelar o recesso informal dos deputados, enquanto os demais estão em período de descanso. A Câmara é a casa do povo e é importante que todos os mecanismos legislativos possam contar com a participação ampla e extremamente democrática dos seus pares, afirmou. Então, e continuou, convocar a comissão em pleno recesso, previamente acordado e informado, restringe a participação dos demais componentes das referidas comissão. Para Hugo, é razoável aguardar o retorno dos trabalhos da Câmara em agosto, para que os debates e diálogos sigam de maneira democrática, representando dessa forma o povo brasileiro e toda a sua heterogeneidade de ideias. Após a operação da Polícia Federal, na semana passada, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares do PL na Câmara decidiram cancelar o período de descanso e tentaram convocar votações na Comissão de Relações Exteriores e de Segurança Pública, que são presididas pelos deputados do partido. Diante disso, na manhã desta terça-feira, Hugo Mota publicou a decisão que veda a realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025. Ou seja, deliberações só podem acontecer após o fim do recesso informal dos deputados, Léo Pereira. Que é 1º de agosto, né? 1º de agosto. E ele está correto. É uma democracia, tem que ser com todos os deputados, um debate. Tem que ouvir a opinião dos dois lados, não só de um partido, mas de todos. Eu concordo aí com... É o que se espera, né? da Casa do Povo, né? Assim que chama, Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, chamada de Casa do Povo. 85%, Luciana, das vítimas de acidente de trânsito aqui em Vitória da Conquista estavam em motos. A quantidade de acidentes envolvendo motociclistas tem acendido um alerta. Dados divulgados pelo programa Bahia Meio Dia mostraram que entre os dias 16 e 30 de junho, 85% das vítimas de acidentes de trânsito no município estavam em motocicletas. Atualmente, Conquista tem 56.916 motos registradas, segundo o Detran. Significa que há uma moto para cada 6 moradores, um número expressivo,
combinado com a imprudência de condutores, a falta de infraestrutura adequada contribuem para o aumento dos acidentes. E por falar em trânsito, eu quero fazer um apelo aqui para a prefeitura. Prefeita, para de multar o povo, prefeita. É multa para tudo quanto é lado. Com as câmeras agora, não precisa nem do agente de trânsito. Se a pessoa passar e fizer um gesto assim com a mão direita para coçar a orelha direita e alguém que estiver assistindo o monitoramento achar que estava com o celular na mão, é multa. Já que é para multar, ô Sintrans, dá uma olhadinha nas vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Minha mãe, Luciana, tem a placa feita aqui na prefeitura. Não sei se qual órgão da prefeitura, mas aquela placa de idoso. É a CEMOB, que agora está sendo pela internet agora. Pronto. Não precisa as pessoas irem mais lá na CEMOB, né, para poder fazer todo esse processo. Agora pela internet faz. E ela tem, na época que se fazia, plastificada, tudo. Ela não acha uma vaga para parar, porque as vagas estão com carros estacionados sem a placa. Pode até ser do idoso, mas sem a placa. E aí eu não vejo o ticketzinho de multa do Sintrans lá, nesses carros. Vaga para pessoa com deficiência. Tem a plaquinha também que indica que a pessoa pode utilizar aquela vaga. Inclusive, não quer dizer que idoso e pessoa com deficiência não paguem Zona Azul. As vagas dentro da Zona Azul são cobradas. A plaquinha é só para ter aquela vaga específica, reservada. Então, assim, ô prefeitura, tá multando o povo à torta e à direita. Tudo quanto é jeito. É por câmera, é por Sintrans, é pelo carrinho da Zona Azul que passa com aquelas câmeras. Eu fui multado há 3 meses atrás. Sabe por quê, Luciano? Porque eu não tenho o aplicativo da Zona Azul. Aquele que você vai lá no QR Code no poste e tal. Mas a placa do meu carro sempre tem crédito. Porque quando eu encontro um agente da Zona Azul, que não é culpa deles, é a quantidade de agentes aí que é pequena. Quando encontro, eu falo assim, ô meu amigo, cadastra aí na minha placa aí, R$20. Eu gostaria de parar numa vaga e quando a gente chegar e consultar minha placa, falar, opa, tem crédito, vou cadastrar aqui. É uma pauta que a gente precisa chamar alguém do Sintrans para explicar se poderia ser feito dessa forma. O agente chega, Luciana, acessa o sistema dele com a minha placa, fala, opa, tem crédito aqui. Tira lá a hora, 2 horas. Um exemplo. Beleza. Aí, eu não acho o agente, não tenho o aplicativo para pegar o QR Code lá no poste e parei o carro lá num local, na Avenida São Geraldo, de Zona Azul. Passou esse carrinho da Zona Azul, que é um carrinho cheio de câmera, um carrinho azul, filmou meu carro, viu que não tinha bilhete de Zona Azul lançado e multou. Isso foi um caso. Outro caso... Concordo, você não pode deixar o carro o dia inteiro no mesmo lugar. Que por isso que vem escrito rotativo. Tem lá uma quantidade de horas. Você tem que deixar 2 horas numa vaga, sair, parar em outra, pagar de novo a Zona Azul em outra. Mas não pode deixar ali 4 horas numa vaga. Também é multado. Então, assim, estão multando tudo. Se um cachorro estiver atravessando a rua com uma roupinha, aquela roupinha do desenho Carros, sabe aquela roupinha? Do filme de criança, tiver com uma roupinha de desenho de carro, um cachorro, a prefeitura vai tentar multar o cachorro. Tá desse jeito. Agora, vaga para idoso, vaga para PCD, é um monte de carro parado aí. Eu já presenciei carro parado e não tem a plaquinha. Se é ou não idoso, não sei, mas não tem a plaquinha. E muita gente para mesmo na sacanagem. Exatamente. E, falando de prefeitura, vamos falar aqui na utilidade pública, né, que a Prefeitura de Vitória da Conquista alerta o cidadão contra golpes online usando o nome da Secretaria de Finanças, Léo. A bandidagem está para todos os lados mesmo, viu? Com o intuito de modernizar a gestão pública e facilitar a vida de quem precisa de serviços, diferentes serviços da Prefeitura Municipal, tem se empenhado em desenvolver iniciativas que interferem aos serviços afetados à população por meios digitais, garantindo rapidez e transparência na transparência. A plataforma Conecta Conquista reúne todos os serviços que o cidadão tem acesso, como pagamento de IPTU, certidões negativas, emissões de alvarás, entre outros.
facilitando a procura do acompanhamento online gratuito e sustentabilidade com a educação e demanda dos papéis, além de evitar que as pessoas precisem se deslocar até a secretaria para solicitar o serviço, poupando tempo e dinheiro. Só que é importante ressaltar que não há cobrança ou outro tipo de contato com o cidadão por vias que não sejam canais oficiais da instituição. Por essa razão, ao receber qualquer cobrança antes de realizar pagamentos e orientações, é para que o cidadão fique atento aos golpes que estão sendo aplicados em nome da secretaria. Em se tratando de e-mail, o endereço oficial da instituição termina com @pmvc.ba.gov.br. O exemplo da Secretaria de Finanças, que é o cefim@pmvc.ba.gov.br. Também podem chegar e-mails do sistema do Cefim, ao exemplo de gpi@email.el.com.br. Com relação ao WhatsApp, os números oficiais da Prefeitura são verificados pela plataforma e possuem um selo azul, conforme abaixo, que é aquele selo, é o logotipo, né, da Prefeitura. Então, o número oficial do WhatsApp da Cefim, da Secretaria de Finanças, é 77988565247. Vou repetir. 77988565247. Então, o WhatsApp dele vai aparecer lá, Secretaria de Finanças, e vai aparecer a letra lá, PMVC, e a logomarca da Prefeitura. Então, fique atento aí aos canais. Agora, 1h59. Falei de vagas de emprego e antes da gente terminar o programa Portal Notícias Bahia de hoje, Cine Bahia sempre com vagas de emprego. Eu adoro anunciar isso, Luciana. A lista de oportunidades disponível em todo o estado. Para hoje, dia 22. O órgão é do estado, né? O órgão estadual atua na intermediação entre trabalhadores e o mercado de trabalho. Aqui em Conquista foram divulgados 2 anúncios totalizando 69 vagas em diferentes funções e atividades econômicas. Para conseguir se candidatar a alguma das vagas, é necessário comparecer à unidade do Cine Bahia, aqui em Conquista. No local, os candidatos podem acessar a lista completa de vagas. É imprescindível levar, mesmo que você não saiba quais vagas são, leva lá RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, ou seja, se você tem primeiro grau, certificado de conclusão do primeiro grau, segundo grau, curso superior, tal. Leve então o comprovante de escolaridade, comprovante de residência, CPF e RG. Além de certificados de cursos. Então, se você tem algum curso específico numa área, leva junto. A maioria das agências realiza atendimento sem necessidade de agendamento. E aí, se você quiser, pode agendar também através do portal ba.gov.br. O Cine Bahia, aqui em Conquista, fica dentro do SAC. A gente tem um SAC que é ali na rua Rotary Club, no centro, perto do fórum, do lado do fórum, e um SAC na Avenida Olívia Flores, lá no Shopping Boulevard. Então tem vagas aqui para diversas áreas: técnico em segurança do trabalho, ajudante de carga e descarga, analista contábil, analista de recursos humanos, atendente de padaria, auxiliar administrativo, de cozinha, de limpeza, de logística, saúde bucal, auxiliar financeiro, camareira de hotel, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor imobiliário, cozinheiro, costureiro, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de hortifruti, garçom, tem operador de caixa, marceneiro. A lista é gigante. Toda vez que tem a lista aqui, eu digo pro ouvinte, não dá para ler tudo não. Eu tenho certeza que tem uma vaga de emprego aí para você, meu amigo, minha amiga, nosso ouvinte aqui do programa Portal Notícias Bahia. Tem uma vaga que se encaixa aí no seu perfil. Ok? 2h03 agora, Luciana. Mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Tudo tranquilo e operante? Tranquilo e operante. Nós tínhamos o agendamento da entrevista hoje com o delegado. Verdade. E por conta de uma mudança de agenda, Luciana está remarcando com ele
para sexta-feira. Eu fiz o convite também, coincidentemente hoje aqui, também a dois empresários. Meu amigo Edilson, da Sincal, dizendo, né, que ele pode estar agendando, né, durante essa semana. Convidei também o Dr. Abimael, provedor do Hospital São Vicente, mas não responderam ainda. De qualquer sorte, o delegado Dr. Odilson reagendou para sexta-feira para a gente falar sobre furtos de cabos de energia. Exatamente, Léo. Aconteceu um imprevisto, uma diligência, né? O pessoal, a forma que a polícia fala, né? A diligência assim, de última hora, e ele teve que dar esse suporte, mas ele foi bem educado, nos informou a tempo, e eu aproveitei a oportunidade e perguntei a ele se teria disponibilidade na sexta-feira. E ele confirmou que sexta-feira ele vai estar aqui trazendo, né, essas informações aí à população de Vitória da Conquista. Então tá dado o recado. Quando são 2h04. Portal Notícias Bahia, que o fato acontece e você acompanha em tempo real de segunda a sexta-feira o seu encontro com jornalismo de seriedade, credibilidade e imparcialidade. Sempre da 1 às 2h pouco da tarde, Luciana. Exatamente. Voltaremos no próximo programa. Trabalhos técnicos Jonathan Silva. A todos um grande abraço, excelente terça-feira. Que Deus abençoe e até o próximo programa.